Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Anderson e nós estamos começando um novo período aqui na nossa escola de prosperidade bíblica, onde nós vamos estar ministrando uma série de estudos agora, né? Vão ser 2 semanas estudando exclusivamente sobre vida devocional, amém? Então nós vamos aprender coisas como estabelecer um período de oração, como se deve orar, o local onde se deve orar. Vamos falar também sobre a leitura das Escrituras, como que você lê as Escrituras, como que você cria um hábito de ter uma vida devocional ao Senhor, tá? Essas aulas, elas serão todas elas gravadas no YouTube, tá? Todas elas são gravadas no YouTube e todos os dias nós lançamos ela no nosso grupo de estudos, liberamos ela, né, no nosso grupo de estudo. Então, se você tem desejo de assistir às aulas, de participar dessa série de estudos conosco, então você precisa mandar uma mensagem para a gente. Nós colocamos você aqui no nosso grupo de estudo, e lá no grupo de estudo você vai receber a apostila das aulas, tá? Cada aula que nós vamos liberando uma apostila com uma tarefa. Então você vai receber essa apostila lá no nosso grupo de estudo. Amém, queridos? Mas vamos lá então. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre vida devocional. Vamos lá, supondo que você acabou de se converter, acabou de receber Jesus na sua vida e agora você quer estabelecer uma vida devocional ao Senhor, como você fará isso? Como será isso na sua vida? Muito bem. A primeira coisa que uma pessoa que se entrega ao Senhor, ela precisa entender é que ela vai começar a exercer algumas práticas diárias, né? Nós temos vários hábitos nas nossas vidas, né? E os hábitos determinam o que nós somos, né? Então, se você é um empresário, um músico, se você é um músico, você precisa desenvolver o hábito de pegar o seu instrumento e todos os dias você praticá-lo. Porque se você deixar um músico profissional que deixa de praticar um dia, no outro dia, quando ele pegar o seu instrumento, ele já vai sentir uma diferença. Então, é a mesma coisa servindo ao Senhor. Nós precisamos criar um hábito. E o grande problema que nós enfrentamos e que as pessoas enfrentam quando elas começam a ter o hábito quando elas começam a querer desenvolver o hábito na vida delas, algumas pessoas acabam se espelhando em pessoas que já estão há anos caminhando com o Senhor. Então, uma pessoa que está caminhando há anos com o Senhor, sempre dedicando a sua vida em um devocional para o Senhor, é muito provável que ela gaste muito tempo de oração, muito tempo de leitura bíblica, jejum, ela tem o hábito e isso já se tornou algo verdadeiro na vida dela. Algumas pessoas dizem que para que algo se torne um hábito na vida de uma pessoa, ela leva 21 dias praticando algo e aí depois isso vira um hábito. Até os 21 dias ela está fazendo sem ser um hábito, né? Mas enfim, a grande dificuldade que uma pessoa que conhece o Senhor enfrenta quando ela começa a servir o Senhor, não conhecia o Senhor, nunca teve uma vida de devocional ao Senhor e agora ela começa a ter uma vida ela quer viver isso. É o exagero. É muito comum uma pessoa que nunca leu a Bíblia querer ler a Bíblia toda em 3 meses. Né? Nunca vai conseguir. Ou pessoa que nunca jejuou querer fazer 3 dias de jejum, nunca vai conseguir. Então tudo começa aos poucos. O próprio Deus não exige que você tenha que precise ser algo gigantesco. O Senhor prefere a constância, tá, do que o tempo.
Não vai importar se você vai orar 300, se você vai orar, sei lá, 20 horas no dia, se esforçando, cansativo, no outro dia você não vai querer orar. Deus não busca isso. Deus quer constância. Então vale mais você começar aos poucos, orando alguns minutos por dia, né? Lendo alguns versículos por dia das Escrituras, mas todos os dias, até que isso se torne um hábito na sua vida. Você vai perceber que no decorrer da sua vida, né, as suas orações já não vão ser mais de minutos, porque o hábito vai te levando à prática e isso vai te tornando melhor, você vai crescendo nisso, tá ok? Mas então é isso, é só uma explicaçãozinha. Essa aula vai ficar um pouquinho longa, mas as próximas eu prometo para vocês que elas vão ser mais curtas, só porque eu precisava dar essa introdução aqui, amém? Vamos lá então. Qual é a primeira coisa que uma pessoa precisa conhecer e saber, passar a viver, quando ela se rende ao Senhor e quando ela se entrega ao Senhor? A primeira coisa que a pessoa precisa aprender é orar. Orar é falar com o Senhor, né? Então nós vamos ler uma passagem bíblica aqui que fala sobre isso, o próprio Jesus falando sobre isso, quando ele está ensinando no famoso Sermão do Monte. Ele está ensinando e ele começa dizendo o seguinte, quando ele vai falar a respeito de oração: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, ou no seu quarto, fecha a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A primeira coisa que você precisa entender é que oração não é um ato de exposição, sabe? Oração não é um hábito onde você se expõe, né? Então vamos lá. A oração é o primeiro hábito que o cristão deve praticar. A oração é uma conversa com o Senhor. Então a primeira coisa que você precisa entender, a oração é uma conversa. Se é uma conversa, né, não é um monólogo. Se é uma conversa, vai chegar um momento em que Deus vai querer falar com você. Vai chegar um momento onde Deus vai querer ministrar na sua vida. Amém? Então, a oração, acima de tudo, ela é uma conversa com Deus. Tá? Precisa ser diária. Qualquer relacionamento que você quer estabelecer com intimidade, ele precisa ser constante. Amém? Você jamais vai estabelecer um relacionamento com uma pessoa que você não constantemente senta com ela, conversa com ela. Então, o relacionamento com Deus não é diferente. Ele é diário. Amém? Ele precisa ser constante. A oração é como uma lenha que se joga no fogo. Para uma pessoa se sentir aquecida, ela precisa orar diariamente ao Senhor. Quando eu era criança, eu acho que eu já falei isso aqui num vídeo para vocês. Quando eu era criança, eu morava numa região onde era muito frio. Então o meu pai, nós tínhamos um fogão a lenha dentro de casa. Ele fazia fogo naquele fogão a lenha. Minha mãe cozinhava, fazia janta e tal. E a casa ficava bem quentinha. Mas quando nós íamos dormir, a casa estava quentinha. Mas de madrugada a casa começava a esfriar. Por quê? Porque a lenha havia queimado e agora só sobrou cinzas ali, né? Não tinha mais fogo. Então a nossa oração é como uma lenha que você está jogando no fogo o tempo todo para que a sua vida esteja aquecida. Amém? Então a oração, ela é uma prática, é uma conversa com o Senhor, ela precisa ser diária. Amém? Segundo ponto que nós precisamos entender sobre a oração é o lugar estabelecido. O Senhor diz, né, que nós deveríamos procurar um lugar em secreto, no secreto, ter um secreto com Deus, um lugar secreto com Deus, né? Então, secreto é diferente de escondido.
um lugar secreto é diferente de escondido, né? O lugar secreto é um lugar onde você se sente à vontade. Escondido é um lugar onde você está fugindo. Amém? Então, o secreto não pode ser escondido, porque o secreto é um lugar onde você vai se sentir bem, é onde você vai ter prazer em estar, é um lugar onde ninguém vai te incomodar, é um lugar, acima de tudo, privado para você. Tá? Eu acho muito legal nesse versículo que o Senhor fala, entra no teu quarto. Né? Então, o lugar secreto que o Senhor te orienta é o seu quarto, ou no caso, como nós lemos aqui, no seu aposento. Então, estabeleça um lugar onde você se sinta à vontade, um lugar onde você vai estar bem, um lugar onde você vai estar feliz, um lugar onde vai ter prazer, você vai ter prazer em estar ali. No secreto, você se sentirá à vontade para ser autêntico em suas orações. Por que o lugar precisa ser secreto? Porque se você estiver num ambiente onde muitas pessoas vão estar, nós vamos chegar nessa aula, nós vamos chegar a falar sobre culto. Então, no culto, sim, no culto nós vamos estar orando juntos, buscando a Deus juntos, né? Mas para que você aquilo que você será no público, você precisa ser no secreto. Você só vai ser autêntico no público quando você é autêntico no secreto, né? Então, procure um lugar. Por que você vai ser autêntico nas suas orações? Porque se você estiver num lugar onde você está sozinho, buscando o Senhor, você vai perceber que as suas orações elas vão ser mais livres diante do Senhor. Você não vai ter a preocupação, por exemplo, de expor algo que é íntimo seu na frente de outras pessoas. Né? E a oração é isso. A oração é uma conversa onde você começa a construir uma intimidade com o Senhor. E não existe não existe como você receber conhecer uma pessoa sem você ser íntimo dela. Tá? Toda oração feita no secreto te levará a uma recompensa pública. Né? Quando você decide estar em um lugar secreto e você começa a expor a sua verdade nesse lugar secreto ao Senhor, o Senhor começa a te conhecer como de fato você é. Então, isso vai te levar a uma recompensa pública. Amém? Terceiro ponto que nós escolhemos para falar aqui é aquilo que eu falei no começo. A constância é melhor que tempo. Amém? Na verdade, para Deus é mais importante que você tenha 10 minutos de oração diária do que 1 hora por semana. Amém? Para Deus é importante que você mantenha uma constância todos os dias, nem que seja 10 minutinhos por dia. Mas todos os dias você estabelecer um período de oração ao Senhor. 10 minutinhos, amém. Você chega diante de Deus. Eu falo 10 minutos porque depois nós vamos aprender como construir uma oração diante do Senhor. Eu acho, se não me engano, na próxima aula, na segunda ou na terceira aula, nós vamos aprender como construir um período, um tempo de oração diante do Senhor. E você vai perceber que 10 minutos é o mínimo para você poder expor tudo aquilo que é a oração. Tá? Então, 10 minutinhos diante do Senhor, daquilo que o Senhor, na presença do Senhor, vale mais do que 1 hora semanal ou 1 hora mensal. Se você tentar começar orando 2, 3, 1 hora, talvez isso se torne cansativo para você e no segundo, terceiro dia você já vai estar desistindo. Então começa 10 minutinhos, levanta de manhã, dobra teu joelho e ora 10 minutinhos. Ou, não posso dobrar meu joelho. Então, fique de pé e ore 10 minutinhos ao Senhor. Tá? Então, essa prática
ela pode começar com 10 minutos, amém? Então não precisa você achar que você precisa orar 300 minutos por dia, tá? Você daqui a pouco você vai estar enjoado e você não vai querer mais isso na sua vida, amém? Sua preocupação não deve ser o quanto tempo você ora, e sim o quanto você é sincero. Dedique o maior tempo de sua oração em sinceridade, amém? Porque ser sincero para Deus é mais importante. Porque muitas pessoas chegam diante do Senhor e querem orar 1 hora diante do Senhor, mas em 10 minutos eles já falaram tudo, aí fica ali enchendo linguiça. Para Deus isso não tem propósito. Então se preocupe em ser sincero diante do Senhor. É a sinceridade do seu coração que o Senhor está buscando, amém? Não o quanto você é espiritual, mas o quanto você está sendo sincero diante do Senhor. Com o tempo você vai perceber que a sua oração vai ficando mais longa, sem esforço, será um prazer e não uma obrigação. Então, se você estabelecer um tempo de oração, no mínimo 10 minutinhos hoje, amanhã também, talvez passe um mês e você só 10 minutinhos, mas daqui a pouco você vai começar a perceber que essa prática vai se tornando um prazer na sua vida. Então, quando você perceber, você já vai estar orando 20 minutos, o dobro do que você estava orando. Amém? Então, ao longo do tempo, você vai construindo a tua vida de oração. Tá? Isso é o mais importante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, a primeira aula, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre isso. Tá? Então, lembre-se, a oração é o primeiro hábito que nós precisamos praticar. A oração é uma conversa com o Senhor, precisa ser diária. A oração é como uma lenha que você está jogando no fogo. O secreto é diferente de escondido. Estabeleça um lugar onde você se sinta à vontade. No secreto você se sentirá à vontade, à vontade para que a sua oração seja sincera, né? Seja autêntica. Né? Toda oração que você estabelecer diante do Senhor no secreto virá uma recompensa no público, é o que o Senhor fala e nós lemos. A constância é melhor do que muito tempo, tá? Então determine 10 minutinhos para você, pelo menos 10 minutinhos para você diário, para você começar a prática da sua oração, tá bom? Sempre lembrando que ela é uma conversa. E nós vamos entender mais para frente que o Senhor também vai querer falar contigo, em nome de Jesus. Amém? Vou passar a tarefa aqui pelo vídeo, tá? A tarefa que você tem dessa aula é a seguinte: encontre um lugar em sua casa para ser o seu lugar secreto de oração e comece a desfrutar dessa prática maravilhosa de oração. Amém? Queridos, Deus abençoe sua vida. Amanhã nós temos a segunda aula. Me desculpe, hoje nós passamos um pouquinho do horário. A intenção é no máximo 15, entre 10 a 15 minutinhos de aula diária, para que você não fique com muita informação na sua cabeça, tá bom? Deus o abençoe em nome de Jesus.